Olá pessoal, nessa aula nós estaremos fazendo a correção da nossa prova bimestral, que teve como conteúdo variação linguística e as funções da linguagem, ok? Na primeira questão nós tivemos o seguinte: vimos que as variantes linguísticas que usamos podem refletir aspectos socioculturais como a idade. Na letra da canção Tem Alguém Aí? O emprego da linguagem informal confere ao texto proximidade com o público jovem atual. Então, na primeira questão nós tivemos a letra do Gabriel Pensador, né, da canção Tem Alguém Aí, que como na maioria das suas músicas, tem uma linguagem mais informal, mais próxima do público jovem. Então, os versos a seguir apresentam marcas de registro informal, exceto, ou seja, o verso que não há registro de marca informal. O verso que o Gabriel Pensador não empregou registro informal foi o verso qualquer experiência que altere o estado de consciência. Ou seja, aqui nós temos a presença apenas de registro formal. Então, o que seria o registro informal? Seria aquela linguagem que nem sempre está de acordo com as regras gramaticais, com os padrões da escrita formal. É aquele registro onde nós usamos, às vezes, expressões do dia a dia, gírias e assim por diante. Então, no item A, qual foi o registro informal empregado pelo autor? No termo tá, né? Que seria uma variação informal do verbo estar. No item B, a expressão entrar numa roubada, que pode ser um tipo de gíria, né? Seria um tipo de gíria. No item D, a expressão a gente, que é a variação informal do pronome pessoal nós. No item E, a expressão para botar o pé, né? Que é uma expressão informal da linguagem mais coloquial, ok? Segunda questão. A literatura de cordel é uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia tematicamente histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos, para afirmar certas crenças e ações destacadas nas sociedades locais. Dentre os versos que Patativa escreveu no poema, aquele que não manifesta aspectos do falar regional foi o item A, e às vezes recordando feliz mocidade, né? Então, nos demais itens nós temos a manifestação de um falar regional, de um falar específico de uma região, né? Sou poeta das brenhas, não faço papé, a minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho e cantando pachola a percura de amor. Na terceira questão nós tivemos o texto mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações da manirote utilíssima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional: pão de pobre, e por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta, em particular em algumas regiões da África. A questão disse o seguinte: no texto, os vários nomes da mandioca indicam que o mesmo objeto pode ser nomeado de formas diferentes em regiões distintas, né? Então, no caso aqui, por exemplo, da nossa região, a gente também conhece a mandioca como macaxeira. Então, esse fenômeno é chamado de quê? É chamado como na língua? Variação geográfica, né? Ou variação regional, ok? Na quarta questão nós tivemos os versos como texto, os versos de Álvaro Martins escritos em 1895. As estrelas com seus brilhos, mais louras que os louros milhos, da noite ao frio remanso, manso e manso, vão subindo ao sorvedouro da vastíssima amplidão, com as estrofes de ouro do poema da criação. Então, pessoal, Álvaro Martins foi um poeta cearense
E esses versos eu peguei aqui de um livro da minha coleção chamado Os Pescadores da Taíba. Então já havia uma pista aqui da resposta já no enunciado da questão. Em que época foram escritos esses versos? Em 1895. A questão disse o seguinte: nos versos, a grafia das palavras estrelas, estrofes e criação configura como. Então, por que razão Álvaro Martins em 1895 teria escrito estrelas com 2 L's, estrofes com PH e criação, né? Que nós vimos até em uma de nossas aulas de variação linguística, por exemplo, a história de criação e criação, né? Que com o passar do tempo a gente passou como a gente passou a usar só a forma criação para expressar sentidos diferentes. Então, o que é que isso aqui configurou nos versos de Álvaro Martins? Erros de ortografia, ou seja, ele escreveu errado as palavras? Não, né? Então, o que é que isso configura? Indícios de uma variação linguística histórica, né? Como o português, a língua portuguesa escrita, a forma da língua portuguesa escrita, em que época? Em que época da história? Em 1895. Quinta questão. O texto era Um Menino Aprende a Ler, né? Então, no trecho em que o narrador relembra um episódio de sua infância, revela-se a possibilidade de usos variados da língua. A passagem do texto em que se constata a ocorrência de uma variação linguística sociocultural é. Então, qual é o trecho? A questão pedia para a gente identificar o verso em que há a ocorrência de uma variação linguística sociocultural. Vamos lembrar, quais são os fatores socioculturais que podem resultar em variações de uso da linguagem? Idade, nível social, grupo social, nível de escolaridade, né? Então, no verso B, a cozinheira, o estribeira, os criados, Bernarda diziam estambo, né? Então, aqui a gente percebe, por exemplo, a gente associa essa expressão estambo, né, a pessoas humildes, que frequentaram pouco a escola e vão desenvolvendo um jeito de falar mais distanciado da norma padrão, né? Então, no lugar de dizer estômago, diz estambo, né? Ok? Na sexta questão, nós tivemos o texto A Biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Bom, gente, então, nas 5 primeiras questões, nós abordamos o conteúdo de variação linguística. A partir dessa questão, nós agora vamos abordar o conteúdo funções da linguagem. Então, vamos lembrar, no caso do texto aqui, Biosfera, a gente percebe que é um texto informativo, que traz informações. Então, vimos que através da linguagem podemos realizar diferentes ações, transmitir informações, influenciar o comportamento do outro, demonstrar sentimentos, etc. Por isso produzimos texto com diferentes funções. Nesse texto, a função da linguagem que predominou foi a referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, quando o objetivo do nosso texto é apenas transmitir a informação, transmitir uma informação, nós estamos empregando a função referencial. Na sétima questão, nós tivemos aqui um cartaz publicitário, né? Manual do pegador. 1. Nada de pegar a namorada do amigo. No máximo, pegue uma carona com ela. 2. Já pegou 1 ou 2 ou 3 cervejas? Então pegue um táxi. 3. Pegar carona com a gatinha que não bebeu? Pega muito bem. 4. Pegou no copo? Não pegue na direção. 5. Pega muito mal exagerar na bebida. 6. Para o bicho não pegar, pegue táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante depois de beber. Certo? Então,
Anúncios publicitários são textos que fazem uso de elementos verbais e não verbais, com o intuito de divulgar um produto, marca ou uma campanha. Então, como nós vimos nas nossas aulas, né? Os cartazes publicitários, ou eles divulgam um produto ou uma ideia. O anúncio em destaque simula um manual, né? Ele simula um manual, mas ele não tem a função de ser manual. Ele tem a função de ser um cartaz publicitário. Então, ele pretende o quê? Divertir o leitor com os vários sentidos da palavra pegar, né? Que a gente percebe aqui ele brincar com a palavra pegar, né? Em todas as dicas ele usa o verbo pegar. Na verdade, o objetivo dele é o quê? Conscientizar sobre o perigo de se consumir álcool antes de dirigir. Ok? Em relação à função da linguagem, que função nós estudamos que se refere, já que o cartaz, o objetivo é nos conscientizar, ou seja, influenciar o nosso comportamento. Então, que função da linguagem é essa? Conativa ou apelativa, né? Quando o texto tem a função de tentar mudar o comportamento do outro, de tentar influenciar a ação do leitor, do receptor, né? De quem vai ler o texto. Na nona questão nós tivemos aqui os dois textos, né? No texto 1, no texto aqui de cima, nós temos novamente um cartaz publicitário, só que agora não divulgando uma ideia, né? Como o anterior, que divulgava a ideia de conscientização, uma ideia de conscientização sobre o perigo de se dirigir depois de beber. Aqui nós temos um cartaz publicitário que divulga um produto, né? Todo dia é dia de torcer contra o Zika. No caso aqui, divulgando o produto inseticida, ok? E no texto 2 nós temos o poema de amor, ok? Os dois textos são de gêneros discursivos diferentes, ou seja, no texto 1 nós temos um anúncio publicitário, no texto 2 nós temos um poema. Assim vai predominar em cada texto uma função, né? Quais seriam essas funções? No texto 1, a função conativa ou apelativa, que é a função de todo anúncio. E no texto 2, que se trata de um poema, nós vimos que a função da linguagem de um poema é a função emotiva, é expressar emoções, né? de um eu lírico. Mas nós vimos também que nos textos ocorre mais de uma função da linguagem. Então nós temos a função predominante, que diz respeito ao objetivo principal do texto, mas nós temos também, às vezes, outras funções da linguagem no mesmo texto. Então, os dois textos, qual é a função da linguagem secundária que está presente nos dois textos? A função poética, que diz respeito ao que, pessoal? Para mim fazer o anúncio, eu tenho que elaborar a linguagem do anúncio, né? Então, por exemplo, o anúncio, eu tenho que pensar em imagens, em cores, em forma de letras. Já para escrever um poema, eu tenho que pensar na linguagem, como eu vou elaborar a linguagem do poema. Como eu vou organizar, por exemplo, versos, se eu vou usar rima, quantas estrofes vai ter no meu poema. Então, quando a gente trata de elaboração do texto, né, da organização da linguagem do texto, nós estamos falando de função poética da linguagem. Na última questão nós tivemos uma gravura, essa imagem aqui, né, de uma mão desenhando outra mão, e o texto escrever apenas. Então, na gravura e no texto, há predomínio de qual função, pessoal? Então, nós vimos que há uma função da linguagem que se caracteriza pelo objetivo de se usar o código para falar dele mesmo, ou seja, escrever uma canção para falar de música, fazer um filme falando de cinema, é usar a linguagem para falar da própria linguagem, né? Do próprio código linguístico, é fazer uma tela onde o tema seja a própria pintura, ok? Então, qual é a função que predominou aqui
nos dois textos, tanto na gravura como aqui no texto escrito, escrever apenas. Foi a função metalinguística, pois os textos, quais são os temas desses dois textos? No tema do desenho, o tema é o próprio desenho. E no texto escrito aqui, o tema tratado aqui, o assunto, é a própria escrita. Ok? Então essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido na medida do possível, né, da melhor forma o nosso conteúdo. Como eu já falei, nós tivemos nesse primeiro bimestre os dois conteúdos mais importantes do primeiro ano. Por quê, professor? Porque são conteúdos que são atualmente cobrados no Enem, né, desde o início do Enem, são dois conteúdos cobrados pelo Enem e são cobrados em muitas provas de concurso, ok? Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser.